retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Não bastam coisas e coisas pouco representam, quando mais que tudo até que a vida, pois ela é a vida do próprio viver. Como um brinquedo por pouco, por nada se deixa, sonhando que o fado da vida um outro, tão logo amanheça, cuidará em trazer. A vida não é só existir, segurança nem sempre é possuir, mas a graça acolhida ninguém contradiz, é a certeza de ser feliz. O luto não diz o tudo da dor, o beijo nem sempre encerra o amor, mas a graça acolhida ninguém contradiz, é a certeza de ser feliz. Passam-se dias e meses e a vida até, e toda conquista tem gosto de nada, pois o gosto da vida ficou para trás. Compensações não preenchem uma alma sedenta, nadar em águas rasas não faz o atleta, no mar é que a vida profunda se faz. Nem sempre é reticente, saudade também se sente presente, mas a graça acolhida ninguém contradiz, é a certeza de ser feliz. Querer talvez resulte em poder, a morte pode a vida trazer, mas a graça acolhida ninguém contradiz, é a certeza de ser feliz. Como no rasgo de luz a vida percebe, buscar a alegria e a felicidade é tanto um direito quanto obrigação. E o coração que anseia por jamais morrer, decide e exulta, pois sabe que a vida é a volta a tudo que sempre existiu. O ódio é outra face do amor, mas a graça acolhida ninguém contradiz, é a certeza de ser feliz. Quem olha tudo ao redor pouco vê, quem vive de perguntas não crê, mas a graça acolhida ninguém contradiz, é a certeza de ser feliz, mas a graça acolhida ninguém contradiz. Irmãos queridos, irmãs queridas, mais uma vez, Retalhos da Vida chega aí, até você. E já quero começar dizendo um obrigado especial pelo seu carinho, pela sua audiência, por todas as vezes que você nos encontra na rua e nos abraça e dá esse feedback para nós, por todas as pessoas também que nos mandam mensagens.
Muito, muito, muito obrigada. E quero também falar para você que sintonizou agora na sua TV. Esse é o programa Retalhos da Vida com Leia e Sônia. E nós estamos aqui semanalmente com o nosso programa motivacional. Aqui a gente canta, a gente conta histórias, a gente reza, né? A gente reflete. Então, o convite é para que você também fique aí sintonizado, tá certo? E quero dizer que essa canção que nós acabamos de cantar, que se chama A Certeza de Ser Feliz, é uma composição de Leia e de Sônia e que vem nos possibilitar realmente essa reflexão. Não adianta nada no mundo ter tudo, conquistar sucesso profissional, conquistar o sucesso do intelecto, de tudo, mas se a gente não acolher a graça de Deus, a gente fica capenga. Né? A gente não vai ser feliz, não vai viver com a paz interior necessária para que a gente toque a nossa vida. E quero também lembrar o seguinte, o programa de hoje, ele vai falar de um assunto muito necessário, eu diria até indispensável, na vida de um cristão, na vida de alguém que quer ser feliz, fazer o outro feliz. É vigiar e orar. É o tema do nosso programa de hoje. E nós preparamos assim um conteúdo muito rico para refletirmos. Mas quero começar dizendo vigiar e orar. E o que é vigiar e o que é orar? Primeiro, a palavra de Deus coloca o vigiar, depois o orar. Porque quando a gente vigia, a gente não cai em tentação. E a gente fica aberto para orar. Né? Então, o que é vigiar, meu irmão, minha irmã? Vigiar é ficar atento para não cairmos nas ciladas do inimigo, nas armadilhas, né? Nas tentações. Porque se isso acontecer, vai ser criado dentro de nós um abismo espiritual. E isso é terrível. Isso causa dor na alma. Isso causa uma aflição, uma angústia. Vigiar é estar constantemente ligado a Deus, ligado em Deus, em sintonia com o céu, né? Quer em oração, quer em pensamento, quer em palavras, quer em atitudes. Quer dizer, no todo o nosso ser vai estar em sintonia, em intimidade com Deus. É ter os olhos abertos. Achei bem interessante essa fala. É estar de olhos bem abertos para não ser enganado. Com certeza. Vigiar e montar guarda. É ficar alerta, esperando um possível ataque do inimigo. E esse ataque, ele pode vir de qualquer lado, a qualquer hora. Em Mateus 24, 42 a 44, a palavra de Deus nos fala que se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente ele ia ficar de guarda a noite todinha, o tempo todo, mas ele não ia deixar que o ladrão o pegasse desprevenido, né? A casa não ia ser arrombada. E assim também nós precisamos estar atentos, ligados, porque o Filho do Homem, Jesus, pode voltar a qualquer momento. E isso diz a palavra. Falei de vigiar. Agora eu vou falar de orar. Vigiar e orar. Orar é olhar para dentro de si mesmo. É curvar-se perante o Senhor. É humilhar-se, é conversar com Deus. É estar totalmente dependente de Deus. É a total fragilidade do nosso eu, que nos colocamos na grandeza e na fortaleza do colo do Pai, do colo de Deus. E quando nós oramos, quando o nosso coração se abre verdadeiramente, tudo aquilo que nos impede de vermos a Deus é colocado de lado, porque nós já vigiamos antes. E quando entramos em oração com o coração aberto, não há mais impedimento, não há mais barreira. As dificuldades vão saindo. Então, vigiar e orar não é fácil, é difícil.
E eu diria até, é muito difícil. Por isso, nós precisamos retomar a música que diz: acolher a graça de Deus. E o convite hoje é: vamos acolher a graça de Deus em nós. Assim a gente vai poder vigiar e orar. Amém. Perfeito. Vigiar e orar. E essa citação está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne sempre é fraca. Aí a gente recorda aquilo que São Paulo diz: é por isso, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, que eu muitas vezes faço o mal que eu não quero e não consigo fazer o bem que eu quero. Eu me lembro, gente, a gente fazendo a leitura do Evangelho, Jesus, em seus últimos momentos, antes de ser preso, lá no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, dedicou algumas horas. Às vezes a gente tem dificuldade de minutos, 10 minutos, 5 minutos. Jesus dedicou e dedicava sempre algumas horas à oração. Porque o hábito, a rotina, o sabor, a necessidade constante da oração era uma prática comum, Sônia. Era uma prática comum, meu irmão, minha irmã, à vida de Jesus. Ele vivia em constante vigilância e oração. Isso era o seu cotidiano. Isso era o seu serviço. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por várias vezes nós percebemos Jesus, não só nesse dia, nessa quinta-feira, mas várias vezes a palavra nos diz que muitas vezes Jesus se retirou sozinho, subiu a um monte para estar com Deus. Quando estamos com Deus, estamos em oração. No momento ali do Jardim das Oliveiras, do Getsemane, Jesus desafiou inclusive Pedro, Tiago e João, que foram os únicos discípulos dos 12, os únicos 3 que foram agraciados com a dádiva da transfiguração de Jesus. Os outros discípulos não participaram desse momento tão sublime. Pedro, Tiago e João, sim, lhes foi dada essa dádiva. Lá no Tabor, ver a glória de Deus se manifestando na humanidade de Jesus, de Deus Filho, que é Jesus. Mais uma vez eu recordo, Pedro, Tiago e João foram os únicos a assistirem, a adorarem, a presenciarem a divindade de Jesus no Tabor. Vigiai e orai. O espírito é forte, está pronto, mas a carne é fraca. Aí nos vem, Sônia, nos vem, amigos queridos, outra máxima de Jesus. Aliás, todas as palavras de Jesus são máxima. Ele disse: porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Pedro, Tiago e João ganharam muito, receberam muito do Senhor. Se tinha até alguma dúvida naquela hora, né? Acabou tudo. Eles viram a glória de Deus. Eles viram a glória de Deus em Jesus. A eles muito foi dado. A nós muito tem sido dado. A você em especial. A mim. Nós sabemos que muitas pessoas ganham mais de Deus. Tem mais oportunidades na vida. Então a essas mais será cobrado. Quanto mais se confiar a alguém, desse alguém mais se há de exigir. Isso está em Lucas capítulo 12, versículo 48b. E eles, Pedro, Tiago e João, a eles foi dado o presente mais sublime, que aos demais discípulos não foi. Vigiai e orai. A transfiguração de Jesus no Tabor mostrou a eles que eles mais receberam. Bom,
Obrigada porque você está aí conosco. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos já já com o nosso segundo bloco, onde temos a nossa história. Retalhos da vida. Segundo bloco, Retalhos da Vida. Nós felizes porque você nos recolhe, nos recebe, nos acolhe em sua casa. Não fora a sua audiência, não estaremos aqui, com certeza absoluta. Queridos, nesse nosso segundo bloco, vamos à história do dia, que ela pauta, ela permeia e ela nos direciona para o maior da nossa reflexão. E o tema de hoje, que é vigiai e orai, vai nos mostrar exatamente na nossa história que vamos contar, que aliás eu apenas vou narrar. Quem está contando a história é o filho de uma senhora que viveu um momento de muita dificuldade. E a história se chama Tudo por causa de um tombo. Tudo por causa de um tombo. E o filho dessa senhora começa dizendo assim: bastou um segundo de desatenção, um tropeço em um degrauzinho da calçada e pronto, o tombo. Ouvi o grito, virei-me e lá estava ela, minha mãe, de rosto colado no chão. Corremos para socorrê-la, mas minha mãe, baratinada, parecia confusa, tonta, ainda prostrada no chão, meio sem entender o que estava acontecendo, perguntou: o que aconteceu? Eu caí? Caí foi. Táxi urgente! Chamem um táxi! Corremos para a emergência. O sangue estava caindo em profusão, em quantidade grande pela testa da minha mãe. Chegamos à emergência, primeiros socorros, fora para uma tomografia e veio o diagnóstico: sangramento do cérebro. Tudo por causa de um tombo. Era necessário e urgente que ela fosse para a UTI e foi, assim o fizemos. Tudo por causa de um tombo. E por causa de um tombo, minha mãe ficou uma semana no hospital. Radiografias, exames, remédios, curativos, dieta. Tudo por causa de um tombo. O sangue era pouco. Felizmente, o organismo absorveu aquele sangue que estava no cérebro. Passado o susto, minha mãe teve alta hospitalar. Voltou para casa. 2 meses depois, mamãe foi internada novamente, diz o filho. Não estava conseguindo falar. As palavras não lhe saíam. Emergência, outra tomografia, aflição nos corações, sangramento grande no cérebro, internação de novo. Tudo por causa daquele tombo. Mamãe não consegue falar. Diagnóstico: hematoma subdural, ou seja, acúmulo de sangue na caixa craniana que pressionava o cérebro. Ela pode entrar em coma a qualquer momento e, em decorrência desse coma, ela pode morrer a qualquer momento, disse o médico. A única esperança seria uma cirurgia, mas como minha mãe tomava remédios anticoagulantes, era preciso esperar 1 semana para poder ser operada. Tudo isso por causa de um tombo. Vivemos uma semana tensa, aflita, pedindo a Deus que o sangramento parasse, a tempo de ela poder ser operada. Tudo isso por causa de um tombo. No 3º dia, outro susto. Além de não conseguir mais falar, minha mãe não consegue agora mais mexer a mão direita. Está visivelmente abatida. No 4º dia, paralisia do braço direito.
meu irmão mais novo, que morava na Espanha, veio urgente para o Brasil. Parecia que a gente estava começando a esperar o pior. Até que finalmente, depois de 10 dias, o médico deu sinal verde para a cirurgia. Mamãe havia resistido a esses 10 dias. O crânio foi perfurado. O sangue foi drenado. Ela foi para a UTI com um tubo saindo da cabeça, ainda com líquidos escorrendo. Tudo isso por causa de um tombo. E é claro que nós vamos ficar curiosos, a história ainda vai muito à frente. Foi de um livro que eu tirei esse texto. Ela ainda vai muito à frente, mas, graças a Deus, depois de muito tempo, fisioterapia, tanto física quanto da fala, e ela foi se recuperando. Tudo por causa de um tombo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Meus irmãos, nós caminhamos pela vida com desenvoltura. Somos cristãos confiantes, certos de que resistiremos a tudo em todo o tempo. E ainda nos atrevemos a dizer, comigo não acontece nada, tô firme e não abro, tô seguro e não abro. Eu tô com Deus, mas vigiai e orai para não entrardes em tentação. A palavra de Deus, porém, nos adverte: quem pensa estar de pé, veja que não caia. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Nós conhecemos a verdade, conhecemos talvez teoricamente, intelectualmente, caminhamos pela verdade, pregamos a verdade, lutamos pela verdade, mas basta um degrauzinho na calçada da nossa vida espiritual e pronto. O tombo, a queda e as consequências que advirão daquele tombo, daquela queda. Quem pensa estar de pé, veja que não caia. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Para a mãe do nosso narrador, num tombo físico, que foi o que ela teve, num tombo real, bastou um segundo de desatenção, bastou um segundo de distração. Olhou para o lado, foi pegar o telefone na bolsa, olhou para cima, não percebeu que havia um desnível na calçada, bastou um instante de desatenção. Na nossa vida espiritual, o que leva ao chão, o que nos provoca o tombo? Primeiro, a desatenção espiritual. Há a desatenção física e se cai fisicamente, mas há a desatenção espiritual e se cai espiritualmente. Recordo mais uma vez, nos momentos do Getsêmani, quando Jesus estava prestes a ser preso, quando ele se entregou, se doou, ele não foi preso, ele se deixou encontrar. Ele não foi morto, ele se deu em oblação, em doação para a salvação de muitos, de nós, de todos os que já vieram antes de nós e de todos os que ainda nos sucederão nessa vida. Nos momentos do Getsêmani, Jesus desafiou, convidando Pedro, Tiago e João à oração, à vigilância com ele, que estava vivendo os momentos mais terríveis de sua vida. E eles dormiram. 3 grandes amigos, 3 discípulos do coração, não que os outros não o fossem, mas de repente a eles mais foi dado, mais responsabilidade, a eles mais era tomado, mais era pedido, mais era exigido. A oração é necessidade, é prática, é exercício constante e ininterrupto.
é aprendizado e dedicação. Orar e vigiar. Mas nós sabemos que o texto primeiro é vigiai. Quando eu estou atento, eu estou na rua, eu fico atento, lá vem uma pessoa que meu coração me diz, cuida. Lamentavelmente hoje, sabemos que aquele que vem ali é o meu irmão, mas eu tenho medo dele, porque o mundo está tão triste, tão longe da verdade, tão longe do respeito, tão longe de Deus, que eu chego a ter medo daquele que é meu irmão e eu o evito. Mas se eu estou distraído, o inimigo chega e me aborda. Aliás, São Paulo diz aos Colossenses, sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ações de graça. Colossenses 4:2. Se o cristão, se nós, se eu, se você não vigiarmos, se nós não ficarmos atentos aos buracos, aos desníveis, aos degraus que a vida tem, e tem mesmo, as estradas da vida nos farão cair e entraremos em pecado. Tudo por causa de um tombo. Olhe muito, meu irmão, para quem são aquelas pessoas que chamam você. Ei, vamos fazer um negócio? Vamos entrar numa sociedade? Vamos fazer uma viagem? Vamos àquele evento? Olhe muito, meu irmão, para quem são aqueles que chamam você e lhe fazem propostas, às vezes até tentadoras, mas que são fatais. São buracos mais que fundos. Isaías também nos adverte, nos exorta, grita aos nossos ouvidos espirituais: buscai ao Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Buscai o Senhor, vigiai, orai. Não queirais, não queiramos, não queira minha irmã, não queira meu irmão, não permitamos, irmãos amados e queridos, que as insídias do mundo, as falácias do mundo, as provocações do mundo nos façam perder o rumo de Deus. Buscai ao Senhor, Ele está perto, Ele se dispõe, Ele se oferece, Ele se mostra a nós. Tenhamos cuidado para não cairmos em tentação. Isaías nos diz isso no seu capítulo 55, versículo 6. E ainda Isaías nos dá um outro recado de Deus para nós. Ele diz: todos vós que estáis sedentos. E aí eu pergunto, você está sedento? Você está sedenta? Seu coração deseja ardentemente, profundamente, verdadeiramente ser um outro coração, diferente do coração endurecido, mentiroso, arrogante, fofoqueiro. Você tem essa sede? Aí lembra mais uma vez São Paulo dizendo: eu não consigo fazer esse bem que eu quero e me atolo nessa coisa ruim que eu não queria. Você tem sede de Deus? Lá em Isaías, todos vós que estáis sedentos, você está profunda e verdadeiramente sedento de querer um novo coração, um coração de carne? Então, dê um passo à frente, reaja, saia desse buraco, saia dessa monotonia, desse marasmo, dessa vida de pecado, de perda, de distanciamento e afastamento cada vez maior de Deus. Tudo por causa de um tombo. Um tombo pode nos levar a óbito. Aquela senhora foi muito cuidada, mas ela teve muitas perdas. Um tombo pode nos levar também a um óbito espiritual, morrer para a vida da graça,
Faça, meu irmão, minha irmã, em oração, alguma coisa concreta para mudar a vida de cochilos. Os discípulos lá no Jardim das Oliveiras cochilaram, dormiram, tão amigos que eram de Jesus, e não conseguiram com ele vigiar e dormiram. E quando Jesus voltava lá, entristecido mais ainda ficava, quando via que aqueles em quem ele confiava, quando via que aqueles a quem ele convidara para irem vigiar com ele, estavam dormindo. Faça, mais uma vez eu lhe digo, meu irmão, em oração. Entre em oração. Coloque seu coração em atitude de oração concreta para mudar a vida de cochilos, de distanciamento, de mediocridade para com Deus. Por favor, por favor. Quando eu falo mediocridade, eu quero dizer uma vida que vive no meio, no mais ou menos, sofrível, que está abaixo da média, que possui pouco valor, pouca qualidade. Aliás, é isso que nos diz o dicionário quanto à palavra mediocridade. Porque, na verdade, quando a gente diz fulano é medíocre, nós vamos logo partir para um processo judicial. Palavras algumas hoje não podem ser ditas, porque fere para alguns. Outros dizem o que querem, o que não querem, o que pensam, o que não pensam, e nada acontece. Porque nesse mundo, onde tem prevalecido conveniências e não consciência, alguns podem, outros jamais poderão, e nem hoje podem. E você? Tem lembrança? Você, meu irmão, tem lembrança? Eu estou me lembrando aqui, falando nesse querer mudar, lá em Apocalipse, talvez eu me equivoque, mas em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, quando o anjo da igreja de Esmirna fala, ele diz assim ao povo de Esmirna: eu conheço as tuas obras. E Deus está falando para nós hoje: eu conheço as tuas obras, nem és frio, nem és quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Nós não podemos ser ora isso, ora aquilo. Temos que tomar um foco na vida. Temos que tomar tento e dizer: é isso que eu quero para a minha vida. Eu faço essa escolha. A vida é feita de escolhas. Mas eu só serei feliz se eu escolher o amor, a liberdade, o respeito, a capacidade de convivência. Voltemos lá a Isaías, por favor, quando nós estávamos falando que Isaías disse assim: todos vós que estáis sedentos, aí ele continua de novo: vinde à nascente das águas, vinde comer, vós que não tendes alimento, vós que não vos sustentais, vós que não vos sentis felizes com o que o mundo oferece. Prestai atenção, diz no versículo 3 do capítulo 55 de Isaías. Prestai atenção, e meu irmão, preste atenção. E vinde a mim, diz o Senhor, escutai, a vossa alma viverá. Se vós escutardes o que eu vos tenho a dizer e colocardes em prática, a vossa alma viverá. E continua dizendo a palavra no versículo 3 do capítulo 55 de Isaías: quero concluir, quero fechar, quero amarrar, quero fixar convosco uma eterna aliança. E lá no versículo 6, porque eu estou lendo os versículos 1, 3, 6 e 7, volta aquilo que nós havíamos dito: buscai ao Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que ele está perto. Renuncie o malvado ao seu comportamento. Renuncie o malvado ao seu comportamento.
e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. São palavras de Isaías, são palavras de vida eterna, são palavras de força para nós, são palavras de encorajamento. O que significa isso? Renuncie o malvado ao seu comportamento. Você bebe, você é adúltero, você sabe de você, você calunia, você mente, você rouba, você se deixa levar pela onda do mundo, você assiste, você vibra, torce, assistindo novelas pecaminosas, principalmente as que propõem essa emissora do lobo, que é a Globo. Você assiste? Você assiste porque você quer. Ninguém o obriga. Vigiai e orai. E depois a gente assiste toda essa gama de programação e começa a colocar na nossa vida. E a nossa vida começa a degringolar espiritualmente. E eu começo a ter desavenço com a minha esposa, com o meu filho, com o meu chefe, com o meu colega, comigo mesmo. Eu paro de suportar-me, porque eu estou me deixando levar pelas coisas do mundo. Vigiai e orai. Rompa com isso. Daqui a pouco, fim de ano que vem, chegam as eleições. Vai eleição, vem eleição. Nós aqui no Rio Grande do Norte, eu moro aqui no Rio Grande do Norte, eu moro aqui em Natal desde 1991. E eu quero dizer, com um depoimento, que nós aqui no Rio Grande do Norte, em grande maioria, sempre votamos nos mesmos candidatos. Entre eleição e voto-eleição. Mas eu lhes digo isso, testemunhando aqui na televisão. Eu não faço isso. Eu escolho o meu candidato ou a minha candidata de acordo com a minha consciência e não de acordo com a minha conveniência. Vigiai e orai, vigiai e orai. A sua vida está degringolando. Os anos estão se passando. A vida está acabando. Um dia a mais é um dia a menos. Precisamos vigiar e orar e mudar. Porque senão vai ser mais um tombo na nossa vida. Eu repito, desde que eu estou aqui, os eleitos são os mesmos. Raras foram as situações em que alguém foi eleito, mas depois de 4 anos sumiu de novo. Lá no Apocalipse, eu te quero, frio ou quente, morno, jamais. Bom, nós vamos terminar aqui o nosso segundo bloco. Voltamos daqui a pouquinho, ainda refletindo, Sônia e eu, e rezando para que Deus nos dê coragem de rompermos e não cairmos mais em tentação. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos romper com o homem velho. Se for preciso, e é preciso, a gente tem que usar da violência conosco mesmo, para que a gente possa se libertar e ir tomando novos rumos, caminhando por estradas diferentes que vão nos levar à bênção de Deus, vão nos levar ao caminho do Senhor. E nesse momento a gente estava conversando aqui e dizendo quanto é difícil a gente vencer uma tentação. A gente se esforça, a gente se doa, a gente se violenta, a gente chora, sofre, aí consegue. Aí pronto, estamos livres, tá não, porque daqui a pouco vem outra, e mais outra, e mais outra. Por isso precisamos da oração, a vigilância e depois a oração para a gente se fortalecer. E a gente vai se acostumando a vencer o mal, a vencer a tentação, porque cada tentação vencida, a gente vai se fortalecendo. Fortalecendo na fé, subindo no degrau da busca da santidade. Se há alguma perda,
se há algum prejuízo até material, porque eu rompi com aquilo, em razão de uma alma nobre, em razão de poder dormir à noite com a consciência tranquila, em razão de poder estar sendo um testemunho digno, honrado, temente a Deus para os meus filhos, em razão de estar amando a Deus sobre todas as coisas. Se prejuízos acontecerem, e é inevitável que aconteçam, serão prejuízos momentâneos, passageiros, e ainda que durem a vida toda. O que é essa vida? Diz-nos o salmista: a vida vai a 70 anos. Fato notável, está escrito na palavra, quando chega a 80. A maior parte deles, porém, sofrimento e vaidade. Então, ainda que prejuízos haja, ainda que eu não consiga aquela promoção que eu queria tanto, ainda que eu não consiga comprar aquele carro tão caro, mas possa comprar um menor, ainda assim, melhor, muitas vezes melhor, infinitamente mais abençoado, uma vida de parcimônia, de simplicidade, mas uma vida de coerência com aquilo que meus lábios dizem, com a Eucaristia que eu recebo, com o terço que eu debulho, com a palavra que eu leio, com as pregações que eu faço. E diz-nos, ensinando-nos São Paulo, me ocorreu agora, ele diz assim: tudo isso para mim é pouco demais diante de todo o supremo bem que me aguarda quando eu vir, quando eu encontrar o Senhor da minha vida. E eu também, você falando, eu me lembrei agora de Padre Léo. Por sinal, o Padre Léo já teve o seu processo de beatificação aberto, minha gente. Vamos rezar, porque realmente é um homem santo, né? Já é um santo diante de Deus. E essa caminhada de Padre Léo, nós que acompanhamos, eu não perdia uma pregação dele, conhecia todos os livros, os DVDs. Gente, um homem como nós, um homem que fumou, depois deixou. Antes da conversão dele, né? Um homem com as vicissitudes de um homem, mas ele entendeu, compreendeu o que significava vigiai e orai. Ele desceu, e ele fez a escolha mais sábia. Ao fundo do poço. Mas quando a gente encontra Jesus, Jesus é a mola que está lá embaixo. A mola. Então a gente sobe. E quem encontra Jesus nunca mais na vida vai ser o mesmo. Não vai. Nunca mais. E Padre Léo costumava dizer para nós: buscai as coisas do alto. Porque é do alto que vem o nosso socorro, a nossa força, as soluções para os nossos problemas. Então, como Léa dizia, que uma vida com simplicidade, ela é capaz de nos fazer inteiros, né? Que pena, porque o dinheiro ainda é uma mola e a gente precisa dele, mas não podemos fazer dele o único objetivo da nossa vida. Quantas pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes? São pessoas que inquietas, angustiadas, porque isso não preenche a alma humana. Porém, gente, é preciso fazer uma explicação muito grande. Não estamos falando que para ser feliz, que para chegar à salvação, que para merecer ver Deus face a face, tem que ser pobre, não. Quantas pessoas que são abastadas, pessoas que têm condições e têm um coração puro, um coração prestativo. O que eu estou passando aqui é, se a sua felicidade, se a minha felicidade for necessária para ela, que eu rompa, que eu abra mão, que eu não puxe saco, que eu não fique adulando pessoas, eu abra mão disso. Porque eu quero muito mais do que isso. A vida não é só isso. Há um depois daqui. É uma canção de Padre Zezinho. E nós sabemos que esse depois daqui, nós só o conquistaremos se soubermos viver o aqui do jeito que o Senhor nos pede. Ele falava uma coisa importante, eu quero só retomar com relação a quem tem dinheiro. O problema não é você ter muito dinheiro, é você saber usar o dinheiro e reconhecer que ele é de Deus, que Deus lhe deu
para que você possa viver a vontade de Deus com esse dinheiro. Então, sermos pobres de dinheiro, sim, ou não. O importante não é essa pobreza que a gente quer falar, de muito dinheiro ou pouco dinheiro. Dinheiro é necessário. A gente não passa sem ele. Não é esse preciso, dinheiro que mas aquele senhor, aquele outro senhor, aquele tem roubado dos nossos bolsos, da saúde, da educação, da segurança. Não vote mais nessas pessoas. Não deixe que elas continuem nesse caminho de pecado e afundando a nossa nação tão santa, filha de Deus, amada e protegida pelo manto sagrado de Nossa Senhora Aparecida. Amém. Mas nós precisamos sim ser pobres de espírito. Isso é necessário, porque é bem-aventurados os pobres de espírito, porque estes verão a Deus. O que é ser pobre de espírito? É viver a simplicidade, viver a humildade, o desapego, reconhecer que tudo aquilo que a gente tem não é nosso, é de Deus. Então, essa simplicidade é que vai nos gerar, nos permitir perceber que devemos ser pobres de espírito, embora possamos até ter muito dinheiro. Eu quero concluir minha reflexão ainda disso, é que nós não podemos relaxar. Quero deixar esse recadinho para você e para mim também. Não podemos relaxar. Porque senão podemos levar um tombo. Porque senão podemos levar o tombo. E o inimigo de Deus não dorme, não tira férias. Então nós precisamos diuturnamente estar em alerta, em alerta. Agora a boa notícia é que Jesus também não dorme, né? Não. Está sempre conosco, então podemos sempre buscá-lo dia e noite. Amém. E essa é a grande orientação dele, e dito no Antigo Testamento por Isaías: buscai o Senhor. Ali, naquele lugar, tem vida ou tem morte? Ali, aquela conversa, tem vida ou tem morte? Aquela proposta que lhe fizeram, vida ou morte? Aquela viagem que lhe sugeriram, vida ou morte? Ponho então à tua frente, diz lá o livro do Deuteronômio: hoje eu te ofereço, meu filho, uma bênção e uma maldição. Eis que eu coloco à tua frente. Tu vais escolher. A vida é feita de escolhas. Ponho então, diz a canção, à tua frente 2 caminhos diferentes, vida e morte, e escolherás. A tua felicidade, a tua lágrima, o teu riso, o teu contentamento, a tua amargura, a tua depressão, o teu suicídio acontecerá em razão da escolha que tiveres feito. E nessa mesma citação, vigiai e orai. E nessa mesma citação, mais adiante, há o versículo que diz: Deus, com tanto amor e misericórdia por nós, que quando Ele coloca para a gente escolher a bênção e a maldição, a vida ou a morte, mas Ele diz, Ele dá a dica dele: escolhe, pois, a vida. Ele diz isso lá. Escolhe, pois, a vida. Quer dizer, Ele ainda induz a gente é que é cabeça dura. É lindo mesmo, muito bem, Sônia. Ele diz assim: olha, você está livre. Põe então à sua frente 2 caminhos diferentes, vida e morte, e escolherás. Mas ser sensato, está escrito lá na palavra Deuteronômio: ser sensato, tenha juízo, toma atento, quero o melhor, escolhe a vida, parte o pão, cura as feridas, ser fraterno e viverás. Então isso é o recadinho que o Retalhos da Vida traz hoje para nós. Essa reflexão tão profunda de vigiar e orar, né? Que a nossa vida possa ser sempre esse constante alerta, antenado, porque a qualquer hora a gente pode cair numa tentação. Então falamos vigiar e orar, vamos entrar em oração. Se bem que eu considero, com todo respeito, esse nosso programa todinho é uma oração. Cada vez que a gente é incomodado, interpelado, inquirido, interrogado interiormente, a gente tem que dar uma resposta. Ou ficar morno, ou frio, ou quente. Alguma coisa tem que sair como atitude. Ou a gente consegue continuar naquela vida de mesmice, de marasmo, ou tomar uma atitude. Então nós vamos entrar em oração.
nesse tema, gente. Vigiai e orai, porque o espírito é forte, está pronto, mas a carne vacila, oscila, é meio Maria mole, vai e vem. A carne é terrível, é a carne que nos separa de Deus, o espírito nos une a Deus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada. A gente já chegou ao final de mais um Retalhos da Vida, agradecendo a Deus, agradecendo a você e dizendo até a próxima semana, Se Deus quiser. Vigiai e orai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Cuidado, senão vai ser mais um tombo. Retalhos da Vida agradece carinhosa e humildemente a sua audiência. Fiquem com Deus.